E aí, tudo bem? Aqui é o Rodrigo mais uma vez compartilhando com você a forma certa de se comunicar, a forma correta de ter uma autocomunicação, utilizando técnicas e ferramentas de PNL para você dominar a sua carreira profissional. E nos dias que nós estamos vivendo, é muito importante você aprender a gerenciar, aprender a superar as situações difíceis que nós vamos encontrar no nosso trabalho, na nossa carreira, durante esse período de pandemia, durante esse período de restrição de circulação e principalmente trabalhando da maneira que a gente dá, com as condições que nós temos hoje. Pensando nisso, mesmo após essa pandemia, mesmo após que essas restrições relaxem ou diminuam, o que é importante a gente pensar é que situações difíceis vão aparecer de maneira cotidiana, de maneira corriqueira, daqui para frente. E aí eu pergunto para você, o que é uma situação difícil para você no trabalho? O que é uma situação complicada, uma situação desafiadora, principalmente nos momentos que a gente está vivendo hoje? O que eu vou falar para você daqui para frente são pontos em comum para qualquer situação difícil. E eu defino, na verdade não eu, mas a programação neurolinguística, ela define como uma situação difícil algo que você precisa superar e que você não sabe o que exatamente você precisa para superar e principalmente você acredita que você não consegue superar essa situação. Você se vê incapacitado, você se vê limitado para superar essa situação que está acontecendo no momento ou uma possível situação difícil que você se depara no seu trabalho. Ou seja, é uma situação onde a gente se pega acreditando que a gente está impotente, que a gente não consegue superar aquele obstáculo ou que vai ser muito difícil. E é legal daqui para frente a gente começar a pensar que esse ponto em comum para qualquer situação difícil que você pense ou que você tenha, você consegue driblar esse ponto em comum. Eu estou falando de ponto em comum porque é muito difícil, é muito complicado virar para você e falar quais são as situações difíceis que você possa viver, que você esteja vivendo, ou que você possa vir a viver. E é claro que se eu pegar alguns exemplos, pode ser que você tenha ou não. Por isso que eu estou falando que o importante é você entender qual o mecanismo para eu enxergar uma situação como difícil, uma situação como desafiadora na minha carreira. E eu vou te mostrar como que você faz para minimizar ou para você superar elas. Então aqui, a primeira coisa que acontece quando a gente tem uma situação difícil é a seguinte. Eu vou desenhar aqui para vocês aqui uma linha do tempo, tá? Isso aqui é o hoje, certo? E a situação, muito provavelmente, ela está num período à nossa frente, tá? Aqui é a situação difícil, aqui é o desafio que você vai enfrentar. Por que eu coloco à frente? Porque mesmo que você já esteja vivendo essa situação, você vai enxergar ela um pouco à sua frente, sempre, e nunca no momento presente. A gente tem uma tendência muito forte de não viver o presente. Esse é o primeiro ponto. Ou a gente vive muito o futuro, ou a gente vive muito o passado. Tá? Isso aqui é uma situação que aconteceu no passado que abalou a gente de alguma maneira. Ou alguma decisão que a gente tomou no passado que a gente fica pensando e revivendo ela. E aí tem essa situação aqui no futuro. O que eu posso dizer, mesmo não sendo da área da saúde, é o seguinte: toda vez que você revive muito o passado, pode causar algum tipo de, sei lá, depressão ou de uma emoção muito negativa, uma emoção baixa, quando você vive muito o passado. Quando você vive muito o futuro, o que acontece? São o que a gente chama de... o que a gente gera muita ansiedade dentro da gente. Como eu disse, a gente não tem o costume de viver o presente como o presente mesmo. Esse momento aqui, ó. Esse momento aqui, ó, que é o presente. E aí a situação difícil, você sempre enxerga ele um passo à sua frente. Esse é o primeiro ponto que você precisa parar e analisar. Como é que eu estou enxergando essa situação difícil que eu estou vivendo hoje? Eu estou enxergando ela mergulhado nela? Eu estou olhando o presente como ele realmente é? Ou estou tão preocupado no que vai acontecer amanhã que eu nem consigo pensar no presente? Que eu nem consigo pensar como é que está sendo o meu dia de hoje, como é que eu vou enfrentar essa situação. Essa é a primeira coisa que você precisa analisar, é viver o presente. Tá? Viver o presente.
E a partir daí, quando você estiver em posse do seu presente, ou seja, você analisar exatamente, friamente, o que está acontecendo hoje, nessa situação difícil que você esteja vivendo, você vai refletir e pensar, tá, qual o motivo, o que me leva a crer, que me faz me sentir incapacitado para superar isso? Por quê? Se é uma situação difícil e você não se sente capacitado, então não é uma situação difícil. É algo que você vai executar e vai ultrapassar. Por exemplo, vai ser muito complicado eu continuar vendendo nos dias de hoje. Vai ser muito complicado eu conseguir executar um trabalho XPTO hoje com essas restrições ou com a quarentena. Ou como é que eu vou demonstrar a minha importância para a empresa, como é que eu vou mostrar meu valor nos dias de hoje. Então, dei alguns exemplos só para falar o que é uma situação difícil. E aí, o que eu quero que vocês imaginem é o seguinte. O que falta? O que eu me sinto? O que me faz pensar que eu estou incapaz nesse momento de hoje? O que me faz pensar que sou incapaz? Eu estou colocando a palavra incapaz para dar um nome. Mas assim, quando eu tenho um desafio muito grande, eu fico muito preocupado, é porque eu sei que falta alguma coisa, que o desafio, que a situação problemática, ela é muito grande. Por isso, a sensação de incapacidade. Mas não quer dizer que você é um incapaz, quer dizer que existe uma sensação gerada de incapacidade. E aí o que me faz pensar que eu sou incapaz? A gente imagina o seguinte, se eu tenho essa situação, e aqui agora eu vou começar a exemplificar para trazer para vocês, afunilar um pouquinho essas ideias. Vamos pensar nessa questão. Como que eu vou continuar mostrando o meu valor para minha empresa? Acho que o maior medo hoje, da maioria das pessoas, é perder o emprego. Mesmo que o foco de todos os meus conteúdos seja para crescimento profissional, hoje é importante a gente pensar que tem muita gente querendo manter o emprego, muita gente com medo de perder o emprego. Principalmente, por exemplo, no meu ramo, o ramo de consultoria, onde é serviço e muitas vezes tido como não essencial, a parada pode ser muito brusca, pode diminuir muito o nível de trabalho e aí a pessoa fala, tá, e aí, o que eu faço? Então vamos imaginar esse cenário, como é que eu vou continuar mostrando a minha importância para a minha empresa? Esse é um grande desafio, essa é uma situação crítica que eu tenho que gerenciar, por exemplo. E aí vem a pergunta, primeiro de tudo, eu estou vivendo o presente? Primeiro de tudo, eu estou tão preocupado com daqui 3 meses que eu esqueço de pensar hoje. Com o mês que vem, quando acabar o trabalho, que eu esqueço de pensar no hoje. Então, a primeira coisa é, vem para o presente. O que está acontecendo hoje? Eu estou em risco? Não sei, posso estar. Então tá bom. Segundo, o que me faz pensar que eu não consigo superar isso? Por exemplo, o que me faz pensar que eu não consigo demonstrar que eu sou importante para a empresa? O que está me faltando? Porque se eu não consigo fazer alguma coisa, está me faltando. E aqui vem uma subpergunta. O que falta? Ou melhor, o que me falta? O que eu sinto que está faltando? E aqui a gente vai começar a especificar um pouco mais as técnicas e as ferramentas de PNL. Porque quando eu falo o que me falta, você pode falar assim, me falta, sei lá, sorte. Me falta, sei lá, tempo, me falta dinheiro, me falta o quê? Esses exemplos que eu dei não servem para te ajudar. Por quê? Tempo é igual para todo mundo. Dinheiro, não sei se com dinheiro eu vou conseguir resolver minha situação, pode ser que sim, mas o que me falta, que me traz essa sensação de incapacidade? Peraí, que eu estou falando o seguinte, me falta alguma coisa dentro de mim que me faz pensar, que me faz sentir incapaz perante o que eu estou enfrentando, essa situação difícil. Então eu estou falando de algo dentro de mim, não estou falando de algo externo. Tempo apesar de ser igual para todo mundo, não é algo que está dentro de mim. Dinheiro não está dentro de mim. Então é algo que está dentro de mim. E o que está dentro de mim, dentro da programação neurolinguística, a gente chama de recurso. Recurso. Por exemplo, nessa situação hipotética que eu falei, como é que eu faço para demonstrar que eu ainda sou importante para a empresa, para conseguir manter meu emprego? Ou como é que eu faço para demonstrar que eu ainda sou importante para a empresa se eu estava esperando uma promoção no final do ano?
Como é que eu faço para continuar aquilo? Falei, putz, eu não vou conseguir. Sensação de impotência. O que está me faltando aqui dentro que está me gerando essa sensação de impotência? Por exemplo, se é demonstrar, pode ser alguma habilidade do tipo, sei lá, me vender, sei lá, mostrar que eu ainda sou capaz, habilidade de comunicação, habilidade de apresentação. Então, tudo são recursos que estão dentro de mim. Como eu disse, para a PNL, recurso é tudo aquilo que está dentro da gente. Então, tudo isso aqui acontece porque eu sinto falta, ou melhor, eu não enxergo que eu tenho aquele recurso que eu preciso para superar aquela situação difícil. Então, vamos supor aqui que seja, nesse exemplo hipotético que eu dei, de como é que eu vou continuar mostrando o meu valor para a empresa, para manter meu emprego, seja o recurso que eu chamei de... eu vou colocar, porque isso eu acho bem, me vender. Porque eu não... Isso que eu estou fazendo aqui não é automático. Não é uma coisa que você vai fazer assim, não, está me faltando... Para eu superar essa situação difícil que eu estou vivendo no trabalho, falta isso. Não, é um exercício que você vai fazer, você vai buscar o que está faltando para você. E aí eu comecei a pensar, tá bom, eu preciso demonstrar que eu ainda sou bom, preciso demonstrar que eu ainda sou bom, a empresa não pode me mandar embora, ou melhor, eu preciso mostrar que eu ainda mereço aquela promoção, mesmo com tudo o que está acontecendo, que eu vou, enfim. Mas como é que eu vou fazer isso? Ou melhor, eu falei, putz, eu não vou conseguir. Mas como é que eu vou fazer isso? Aí eu já tô saindo um pouco do problema, eu estou entrando um pouco na solução. Mas essa passagem aqui é um exercício que você precisa fazer com calma. Todo mundo sabe que quando a gente vê uma situação difícil, a gente não sabe que está faltando alguma coisa. E aí é o exercício, tá bom, o que está faltando? Por que eu estou me sentindo incapaz perante isso? E depois que você elencar alguns nomes, eu vou dar nomes, mas assim, você chama do que você quiser. Por quê? Toda vez que eu dou um nome para algo que está dentro de mim, toda vez que eu nomeio alguma coisa, eu corro o risco de diminuir essa habilidade, vou chamar assim. Por quê? Porque dar nome a gente acaba rotulando, acaba ficando muito difícil eu encontrar exatamente o que é e eu buscar isso em outro lugar. Eu vou chegar a isso um pouquinho mais para frente. Então, eu usei o me vender aqui porque é algo que veio na minha cabeça, foi o primeiro nome que veio. É importante o nome? Não. O importante é você saber que está faltando alguma coisa e você imaginar, de repente você dá qualquer outro nome. Falar, tá me faltando, sei lá, inspiração. O nome que mais for genérico é mais legal. E eu vou explicar o porquê. A partir do momento que você sabe a situação difícil, você faz um check-up, se você está vivendo no presente, se você enxerga com calma, com frieza o hoje, naquela situação, e você, por que eu me sinto impotente? O que está me fazendo sentir impotente? Está faltando alguma coisa? O que eu acho que está faltando? E você vai colocar o recurso que está faltando aqui. Ou melhor, trazendo para uma visão mais penelística possível, né? Ou seja, sobre a ótica da PNL. Qual recurso me ajudaria a superar essa situação difícil? Qual recurso que existe, ou melhor, que eu vejo que falta dentro de mim? É me vender, habilidade de negociação, habilidade de apresentação, comunicação, é paciência, é calma, é tranquilidade. Todos esses nomes que eu dei são nomes de possíveis recursos que você pode usar. Então você elenca o que você precisa. Simples. E aí a próxima etapa é a seguinte. Dentro da PNL existe uma técnica chamada de... Na verdade é uma ferramenta chamada de ancoragem ou âncoras. Isso aqui não é novidade. Isso aqui também não foi inventado pela PNL. A PNL é uma junção de práticas que auxiliam você a sair de situações. Vamos falar assim. É uma junção de várias técnicas e práticas que foram adaptadas para um melhor uso da ferramenta cérebro que você tem, que todo mundo tem. E a ancoragem, as âncoras, elas têm até um nome científico, que é chamado de condicionamento neuroassociativo. Que é basicamente o quê? É você trazer algo que te falta para um determinado momento. Eu vou explicar. Como eu falei lá atrás, você
as âncoras, ou melhor, como eu falei lá atrás, para você superar uma situação, você às vezes precisa de alguma coisa internamente que você não sabe ainda. Ou melhor, falta alguma coisa para você que você se sente incapaz. A partir do momento que você sabe exatamente o que falta, o que você nomeia o que falta, você pode, através das âncoras, de implementar aquilo que falta para você superar aquele desafio. Parece bom demais para ser verdade, mas eu vou explicar. Primeiro, para explicar um pouquinho sobre âncora e ancoragem, né? Como eu disse, o condicionamento neuroassociativo, isso aí foi desenvolvido, né? Foi descoberto em 1800 e alguma coisa, e foi referência, um russo chamado Pavlov. Ele mostrou que é possível você trazer, através de um condicionamento, né? Você trazer sensações físicas. Ele testou isso num cachorro, mas ele conseguiu implementar sensações físicas verificáveis num cachorro através da associação de um estímulo externo. Então o que ele fez? Ele pegou um cachorro, o cachorro quando ele ficava com fome, ele mostrava um bife, mostrava comida para o cachorro olhava aquilo, tinha vontade de comer, ele salivava. E aí o que ele passou a fazer? Toda vez que ele mostrava a comida para o cachorro, ele tocava uma campainha. Então basicamente era algo que já é associado, já é esperado, que é o quê? Você mostrar comida para um cachorro, ele pode salivar, é óbvio. E aí ele tocava a campainha. Toda vez que ele mostrava comida, ou seja, uma associação que já existia da comida com a salivação, ele também tocava uma campainha, que é um outro estímulo que não estava associado à salivação. Mostrar comida poderia estar associado, né? Ou estava associado com a salivação. Então ele foi fazendo isso repetidas vezes, até que chegou um ponto que ele simplesmente tocava a sirene que ele tocava, ou a campainha, e o cachorro salivava. Isso foi medido através de quantidade de saliva, enfim, tecnicamente isso aí você encontra na internet. Mas o que ele fez? Ele pegou um estímulo que não estava associado com uma condição física do cachorro e atrelou, fez um condicionamento para que toda vez que o cachorro recebesse esse estímulo não associado, que depois de treinado passou a ser, o cachorro salivava. Falei, nossa, mas o que tem a ver, Rodrigo, com o que você está me falando para eu superar um desafio, para eu superar uma situação difícil do trabalho? Estou falando que da mesma maneira que você consegue implementar uma resposta física, você também consegue implementar uma resposta interna, um condicionamento que você vai aplicar internamente através de um estímulo externo que não está associado, você disparar aquilo que você quer, que você deseja, que basicamente é aquele recurso que você precisa. Então através de um estímulo externo, você vai disparar um recurso que você queira. Como eu disse lá naquele exemplo. Então eu chamei de um recurso autovenda, vamos chamar assim, né? Me vender. Autovender. Nem sei se existe essa palavra, mas eu dou o nome que eu quiser para a sensação que é minha. Então, o recurso que eu preciso para superar aquela situação hipotética é eu me vender, eu tenho saber auto me vender. Mas qual que é o estímulo externo? Não sei, aqui é qualquer um. X. Tá, Rodrigo, mas significa que você vai criar esse auto-vender? Não. Dentro de você, que você vai, que nem o russo fez com o cachorro? Não. Por quê? O auto-vender, vamos colocar que estaria para a salivação, e aqui seria a campainha. Você entendeu que eu expliquei um pouquinho do experimento, que o cachorro já salivava quando ele via a comida. Ele já tinha aquilo dentro dele, aquele recurso dentro dele. O que ele não tinha era associação com a campainha, mas isso foi feito, foi demonstrado, enfim. Então o que eu estou te falando? Que esse recurso aqui, você já tem. Ah, mas como é que eu tenho se eu não estou conseguindo superar, Rodrigo? Isso é justamente o que me falta para eu conseguir superar aquele desafio. O que acontece, na verdade, é que a gente não sabe, você não sabe, como você pega o que tem dentro de você e aplica a situações novas ou situações diferentes. Por exemplo, vamos colocar aqui autovendas ou me vender, que eu não sei fazer isso no trabalho.
naquele exemplo hipotético? Eu não sei. Isso é uma queixa muito comum, que inclusive muito comum e a coisa que eu mais... Chega um momento que é crucial para você crescer na sua carreira e também para você se manter na sua carreira. Como é que você faz para você se vender dentro do seu trabalho? Você demonstrar. E aí tem gente que fala, não, mas isso aí é politicagem. Não, você demonstrar o seu trabalho. Né? Eu preciso mostrar a minha importância para a empresa, para eu ser promovido, para eu continuar no meu trabalho. Aí, o que a gente não sabe, você como eu estava falando, é você não sabe pegar situações que você tem dentro da sua cabeça e aplicar para uma nova. A gente não sabe fazer isso. A gente acaba ficando limitado. Por quê? Porque o nosso cérebro é uma caixinha de comparação. Se não é igual, e de rotulação. O seu cérebro é uma caixinha de comparação e rotulação. O que você faz? Você fala assim, eu sei fazer tal coisa naquela situação. Você só sabe fazer tal coisa naquela situação. E aí se viu uma situação diferente daquela, aquela história, já ouviu aquela piadinha? Mudou a cor do capim, você não sabe fazer. Já ouviu isso aí alguma vez na sua vida, né? No seu trabalho? Ah, mudou a cor do capim, já era. É mais ou menos isso. Por quê? Porque o nosso cérebro, como eu disse, é uma caixinha de comparação e rotulação. Por que ele é? Para ele ganhar tempo, para ele economizar energia. Então é mais fácil para o cérebro, e é natural isso, né? É normal e todo mundo faz isso, todo ser humano que pensa faz isso. O que ele faz? Ele compara e aplica e rotula. Compara. Então, se eu tenho uma situação diferente, eu não penso, eu não trago aquela habilidade daquela situação para uma outra, para uma nova. Eu fico ali, tá, e agora? Como é que eu faço isso? Eu não tenho no meu banco de dados essa situação que eu estou vivendo hoje. Às vezes até tem, mas não igual, é diferente, Rodrigo. Então é algo que eu não consigo rotular e comparar. Eu não consigo. E aí que vem o X da questão. Você não precisa ter uma situação, vivido uma situação igual para você ter aquele recurso, idêntica. Até mesmo se você tivesse uma situação idêntica, você já não seria uma situação difícil de lidar, você lidaria, porque você já passou por aquilo. Ou, muito provavelmente, você conseguiria lidar, mesmo sendo difícil. Então, vamos recapitular. Eu tenho uma situação difícil, que é eu manter meu trabalho, ou demonstrar que eu ainda mereço aquela promoção, e eu pensei aqui, putz, por que eu sinto que eu estou incapaz? Por que eu sinto que é um desafio muito grande, que é uma dificuldade? Ah, porque eu acho que está me faltando alguma coisa, e sempre vai estar faltando alguma coisa, tá? Para você superar aquela situação. E eu percebi que eu falei, putz, se eu soubesse me vender, eu acho que eu... Tá bom, então é um recurso que eu descobri que eu preciso para me ajudar a superar aquela situação difícil, a sua situação difícil. Tá bom, mas agora eu preciso buscar dentro de mim. Agora o que você precisa é buscar dentro de você. Ô, Rodrigo, mas eu não tenho. Tem. Se você é um adulto formado e já trabalha, você já viveu todas as experiências possíveis. Experiências no tipo dos recursos. Você já utilizou, na maioria, todos os seus recursos em algum momento da sua vida. Vou explicar novamente para ficar mais claro. Por exemplo, eu preciso, nesse exemplo hipotético, eu preciso aprender a me vender para a empresa, para mostrar a minha importância. Ah, mas eu nunca me vendi. Será? Será que se eu começar a buscar aqui, eu falei, pô, peraí, mas quando eu jogava bola, sei lá, eu jogava bola e eu queria ser escolhido rápido. Eu era ruim, sou ruim de futebol. Mas eu queria jogar, eu gostava. O que eu fazia? O que eu fazia para eu me vender minha imagem ali? Pô, sei lá, eu me vestia... eu lembro que eu colocava meião, colocava chuteira, eu ia, né? Coisa simples, quando eu chegava na quadra, todo mundo olhava pra mim e falou, nossa, eu acho que aquele cara ali consegue... Que cara joga bem, os caras me escolhiam. Quando eu entrava na quadra não era tão bom, mas eu cumpria o meu objetivo, que era pelo menos começar a jogar, para jogar mais. Não é uma forma de se vender? É uma forma de se vender. Eu vendia minha imagem naquele momento. Eu chegava lá na quadra, tinha gente que me conhecia, tinha gente que não me conhecia, e o pessoal olhava de fora e falou, pô, aquele cara ali parece que joga bem, meu cara veio de meião, veio de chuteira, enfim. Então, pô, mas será? Então, é uma maneira, Então, eu tenho esse recurso dentro de mim. O que eu preciso fazer agora é eu trazer esse recurso e aplicar nessa situação difícil. Parece loucura, mas é verdade, é assim que o cérebro funciona. Você lembra que eu falei que o cérebro é uma máquina de comparação, de rotulação? Você concorda que jamais automaticamente meu cérebro ia pegar e falar assim, olha, você se vendeu lá, hipoteticamente, você se vendeu lá a sua imagem para você ser escolhido no futebol. Pega
todo aquele conjuntinho que você sentiu, que sim, é um conjunto interno, seu estado interno, que te trouxe aquela habilidade, Rodrigo, ele aplica aqui. O seu cérebro não vai fazer isso. Porque ele jamais ia fazer essa comparação, porque elas são diferentes. Mas agora você tendo a consciência desse mecanismo, você consegue fazer. Então você consegue, por exemplo, que nem eu fiz agora esse exercício, eu não pensei antes do que eu ia falar. A autovenda eu falei aqui porque eu acho que é importante, é algo que eu tenho que fazer, mas essa história do futebol veio agora, porque eu fui buscar, falei, poxa, em que outro contexto, de repente eu tive um estado interno, eu tive essa habilidade de eu me mostrar sem eu precisar fazer de maneira idônea, ou de maneira que, sabe, que seja simples, não idônea, mas assim, que seja simples, seja fácil. Eu fui lá e achei, eu lembrei agora. Por quê? Porque eu lembro de uma situação específica que aconteceu quando eu cheguei na quadra para jogar bola e uma pessoa de fora falou assim, olha, aqueles dois caras, cheguei eu, um amigo meu, falou, aqueles dois caras acho que jogam, vou escolher aqueles dois pro meu time ali. Porque a gente tava com uma chuteira de meião, calça e camiseta para jogar bola. E eu fui escolhido. Eu falei, nossa. Então o cara olhou para mim, eu fui daquele jeito. Então eu fiz uma associação sobre essa habilidade que eu quero num outro contexto. E você pode buscar várias outras. Não precisa ser, na verdade, não vai ser uma situação parecida. Mas, por exemplo, se você quer ter paciência para superar esse desafio no trabalho, você nunca teve na sua vida nenhum outro momento que você teve paciência. Se você precisa do recurso para superar essa situação difícil, você não, eu acho que eu preciso de ser resiliente. Pô, não teve nenhuma outra situação na sua vida, sei lá, com a sua esposa, com o seu marido, com o seu filho, com a sua mãe, que você foi resiliente? Será que na sua história nunca teve uma situação específica que você usou algo parecido? E, gente, o nosso cérebro é muito inteligente, independente da gente. Se você buscar uma situação e falar, poxa, eu acho que esse recurso eu usei ali com a minha mãe, enfim. Pô, será que se eu usar serve para essa situação que eu quero, essa situação que eu estou vivendo hoje no trabalho? Testa. Pega ela e aplica e testa. Provavelmente, se você pensou nessa situação, é porque ela vai te ajudar. Então agora vamos recapitular os passos. Você tinha a situação, o presente. Você primeiro viu a situação no dia de hoje, sem ficar pensando daqui 3 meses, porque não adianta. Você só gerencia e aumenta a ansiedade. Então é legal você pensar no dia de hoje, o que está acontecendo hoje, no presente, olhar à sua volta a situação que você pode fazer. E tá bom, a situação é essa. E por que eu me sinto incapaz? Por que eu acho que é uma situação muito difícil que eu estou vivenciando, que eu preciso, que eu não vou conseguir? O que está me faltando? E você vai pensar no que está te faltando ou o que te ajudaria a superar essa situação. Beleza, pensou? Deu um nome para ela? Dei, legal. Agora, na sua história, em que outro momento você teve isso? Porque sim, você teve. Com certeza. Como eu disse, se você é um adulto... Por que eu falo adulto? Porque muitas vezes as adolescentes e crianças ainda não viveram todas as experiências. Você, a partir da maioridade, trabalhando, com certeza você já teve essas experiências. Em que outra situação da minha vida eu tive algo parecido? Ou esse nome aí que eu dei? Você vai pensar historicamente. Aí você vai lembrar de uma situação. Certo? E aí, você vai lembrar da situação. Aqui eu vou colocar auto-vender, mas você pode chamar do que você quiser. A gente usa muito X, né? Qual outra situação que eu tive onde eu tive X, onde eu tive esse recurso, eu usei? No meu exemplo lá, quando eu me trocava, eu ia com uma roupa bacana para eu chegar lá na quadra e eu me vender a minha imagem lá e eu ser escolhido rápido, que eu não queria ser escolhido pro final, porque era ruim. Então, putz, eu lembrei. E aí é importante, quando eu falo situação, por exemplo, eu fiz isso várias vezes, em vários jogos, mas eu tenho que pensar em uma situação específica. Você tem que lembrar de um dia específico. Como eu disse, eu lembrei de um dia específico que isso aconteceu. Tem que ser aquele dia. Eu lembro que era à noite, eu lembro qual quadra que era, lembro o amigo meu que chegou junto, que ele falou, não, aqueles dois ali, os caras estão a caráter aí, vieram jogar bola, os caras jogam bem, vamos escolher eles. Eu lembro disso, eu lembro quem que era o amigo. Então tem que ser uma situação específica para essa técnica funcionar. E aí legal, você já tem todos os ingredientes
para a gente aplicar essa técnica agora. Né? Você tem qual que é a situação que você quer ultrapassar, qual que é a situação difícil. Né? No exemplo lá, eu quero continuar mostrando o meu valor para a minha empresa. Você sabe o que falta para eu conseguir superar essa situação, que por exemplo eu dei um nome de auto-vender, mas você dá o nome que você quiser. E eu busquei na minha história uma outra situação onde eu tive isso que eu preciso. Então eu tenho aqui os 3 ingredientes principais para eu executar essa ancoragem. E agora nós vamos entrar na parte de aplicar essa técnica. É uma técnica é uma técnica auto-aplicável, ou seja, você vai aplicar em você mesmo essa técnica. Você vai instalar em você uma âncora. Você vai instalar em você mesmo aquele condicionamento neuroassociativo. Você vai fazer aquele experimento que o Russo fez, você vai fazer em você agora. E eu vou te explicar como é que você faz isso, quais as etapas. Aqui eu vou dar o passo a passo completo dessa técnica. Primeiro de tudo, você pode fazer isso utilizando o que a gente chama de locais, tá? Para ficar mais fácil a sua cabeça. Então, por exemplo, aqui, etapa 1 você vai estar aqui e você vai pensar na situação problema. Tá? Qual que é a sua situação problema que você está vivendo hoje? Qual que é o desafio que você está vivendo hoje? Você vai pensar nela. Você vai estar aqui, putz, eu preciso aprender a me vender de olho aberto, fechado, tanto faz. Eu gosto de fechar o olho porque ele cessa as imagens de fora, eu não recebo informação externa e eu fico só o que está dentro da minha cabeça. Por quê? Essas situações elas estão dentro da nossa cabeça, elas não estão externas. Ponto. O que acontece é que você fica nervoso com alguma situação porque está acontecendo dentro da sua cabeça, não externamente. Então, fechou o olho, pensa na situação. Putz, eu preciso ter esse desafio, eu preciso mostrar que eu sou capaz, eu preciso mostrar que eu ainda tenho valor para a empresa, para manter meu emprego, para ser promovido, seja lá o que for, beleza, tá bom. Legal, pensou na situação problema? O que você faz? Esquece ela, quebra o estado. O que é quebrar o estado? Que você pensou depois, quebra o estado. Quando você pensa muito em alguma coisa, você mergulha naquela sensação. E aí o que você faz para quebrar esse estado? Sei lá, toma um golo d'água, come alguma coisa, dá uma volta, levanta, vai no banheiro, lava o rosto. Quebrou o estado? Quebrou. No banheiro lavar o rosto é muito, mas quebra o estado. Pensa, sei lá, conta alguma coisa, lê alguma coisa que está na sua frente, coisa bem rápida, tá? Quebrou o estado? Pronto, quebrou. Legal. E aí o que você vai fazer agora? Você vai lembrar da situação que você vivenciou aquele recurso, tá? Você vai fazer o seguinte, 3. A situação onde teve o recurso, tá? O recurso que eu chamei, que no caso do meu exemplo é o se vender, tá? O se vender, me vender. E aí como é que você vai fazer isso? Agora que você vai... Como a gente vai entrar na técnica? O condicionamento neuroassociativo, a âncora, a ancoragem, você faz o quê? Você, através de um estímulo externo, você traz aquele recurso. Então, por exemplo, no caso do cachorro, era tocar a campainha e o cachorro salivar. Aqui, o que nós vamos fazer? Você vai implementar em você mesmo um estímulo externo que você vai gerar em você. Você não vai colocar uma campainha. Você até pode colocar uma música, mas o estímulo externo até um toque. Tá? Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai pensar na situação onde eu tive o recurso e eu vou, no momento que eu tiver dentro da situação, no momento que eu tiver lembrando de tudo, sentindo basicamente, lembra que eu falei que quando você revive, quando você pensa em alguma coisa, você revive tudo aquilo, você sente tudo aquilo, você traz as emoções daquilo que você vivenciou. Se você agora fechar o olho e lembrar de um dia que você estava na praia, de lembrar bem, com o olho fechado e tal, você vai sentir muita coisa daquilo. E é isso que a gente vai fazer agora, tá bom? E aí, qual que é o momento para você, aplicar o estímulo externo, ou seja, a âncora? Então aqui,
aqui é o tempo, aqui é tempo, aqui é intensidade. Quando você está pensando em alguma coisa, conforme você começou a pensar na situação, conforme vai passando o tempo, você vai aumentando a intensidade, chega uma hora que cai isso. Tá. O momento de você aplicar a âncora é exatamente aqui, ó, no pico. Tá? Ah, significa que é no tempo médio? Não sei. O que eu quero dizer é o seguinte. Da mesma maneira que quando se você lembrar muito rápido de uma coisa que aconteceu, daquela situação específica, não dá tempo de você reviver tudo aquilo e chegar no ápice de tudo aquilo que você está sentindo, daquele recurso que você está usando. Então quando você fechar o olho e começar a relembrar, vai com calma, respira. Aqui, estou lembrando daquela situação, eu lembro que eu estava saindo de casa, tento lembrar mais ou menos a roupa que eu estava, a chuteira que eu tinha. E aí eu cheguei lá e fui, e aí eu lembrei tudo aquilo que eu vi, tudo aquilo que eu ouvi, o que eu senti. E quanto mais eu vou revivendo aquilo, mais vai trazendo aquela sensação que eu tive naquele momento. Foi, poxa, eu consegui me vender ali naquele momento. Aqueles caras bateram o olho em mim e falaram, pô, aquele cara... E aí nesse momento que eu tô bem dentro da situação, eu aperto em algum lugar da minha mão. Eu aperto porque eu gero um estímulo em mim mesmo. Preferencialmente num lugar discreto, na mão, porque se você precisar usar isso em algum momento, ninguém vai ficar olhando você, sei lá. Colocar uma música ou tocar uma campainha. Se bem que agora trabalhando de casa até daria para você colocar uma música, seria interessante você utilizar. Mas coloca na mão. Coloca na mão, você aperta e segura por uns instantes. E esse aperto, essa instalação dessa âncora, ela não pode ser muito leve, nem muito forte, a ponto de doer. Ela tem que ser uma formação forte. Tá bom? E aí, você aplicou, soltou. Certo? E aí, o que a gente faz? A partir do momento que você fez esse condicionamento neuroassociativo, você pode repetir ele uma ou duas vezes. Tá? Essa instalação, para você garantir que você realmente instalou. Mas o mais legal é você fazer o seguinte aqui, ó. Você faz a mesma coisa agora. Quebra de estado. Poxa, beleza, eu fui lá, revivi, instalei, e aí você quebra o estado, que quebra o estado é simplesmente pensar em outra coisa. Você tirar o seu foco daquilo que você estava pensando. E aí você faz uma outra etapa que é teste. O teste é o quê? Você sem pensar em nada, você vai lá e aperta. O que você faz? Você faz exatamente igual o exemplo do cachorro. Sem fazer nada, o cara tocou a campainha para ver se acontecia. E você aperta. E se vier a sensação, você apertar e vier aquela sensação daquilo, a âncora está instalada. Acabou. Como eu disse, você pode fazer isso aqui, instalar, você pensa, aperta, relaxa, quebra o estado. Você faz isso aqui, ó. Tá? Você faz vem por 4, depois você volta por 3, sei lá, umas 2 ou 3 vezes. E aí você faz, quebra o estado, pensa na situação de novo, aplica no mesmo lugar, com a mesma intensidade e tal, quebra o estado, faz 3 vezes. E aí depois que você fez 3 vezes, sem pensar na situação, você simplesmente vai lá e aperta o botãozinho. Aperta, faz o teste do condicionamento que você gerou em você mesmo. Você testa a âncora. No termo de programação linguística, testa a âncora. Testou? Vou até escrever aqui, ó, teste da âncora. Testou? Veio a sensação? Perfeito, está instalado. E agora, Rodrigo, beleza, eu instalei a âncora, o que eu faço com ela? Eu vou explicar. Aí a situação problema, o que você faz? Você simplesmente pensa na situação problema, você pensa agora naquela situação difícil que você estava tendo. Você lembra, putz, eu tenho que saber como é que eu vou fazer para me vender, quando eu tiver que me vender, vai ser em algum momento no futuro, não vai ser agora, pode ser, né? E eu vou entrar naquela reunião, eu vou conversar com o meu chefe. Você pensa naquela situação que você quer melhorar, que você quer ultrapassar. Aí o que você faz? Aperta o botãozinho. Você pensa lá, aperta e vê como é que vem.
você vê como é que vem a sensação. Com certeza, essa situação problema, você não vai sentir ela mais da mesma maneira. Você tem certeza absoluta que você, fazendo esses passos aqui, na hora que você, que é o último passo, você aplica a âncora na situação problema, a situação problema ela diminui. Por quê? Porque você trouxe para aquela situação onde você tinha uma falta de um recurso, você trouxe exatamente o recurso que precisava para ela. Então aquela situação ela não vai ser mais tão problemática. Ou melhor, ela não vai ser problemática. Você vai enxergar ela como uma situação simples de você resolver. Ah, Rodrigo, mas tá, e aí, cara? Porque isso aí eu vou ter que fazer várias vezes. Sei lá, é um desafio que não é uma vez só que vai aparecer. Sei lá, vai aparecer todo dia. Tá bom, o que você faz? Toda vez que você, por exemplo, eu vou dar esse exemplo aqui, eu escolhi também esse exemplo do Me Vender, porque eu acho legal, porque ele não é uma coisa que você faz assim e está resolvido, você vai fazer várias vezes. Então toda vez que eu for falar com o meu chefe, ou que eu tiver uma reunião, uma videoconferência, eu vou lá e aperto. Aí apertei, eu vou trazer aquela sensação e eu vou fazer a reunião. E aí você vai perceber que você vai trazer aquele recurso naquele momento que você precisa. Você vai demonstrar o que você está fazendo, o que você não está fazendo. Simples assim. Rodrigo, quanto tempo dura uma âncora? A âncora ela não é eterna. Não é algo que você vai apertar aqui e daqui, né? Ela tem uma durabilidade. Por isso que eu falei para você fazer 3 vezes esses 2 passos aqui, para você instalar muito bem. E durante o seu dia, você retroalimentar, você ficar realimentando essa âncora. Porque se é algo, por exemplo, que nem eu dei esse exemplo aqui, que eu vou fazer durante muito tempo, eu preciso sempre estar apertando esse recurso. Ah, mas Rodrigo, sempre até... Não, vai chegar uma hora que vai ser um pouquinho automático. Por quê? Isso, o seu cérebro, lembra que eu falei que ele faz comparação e rotulação? Ele já vai automaticamente, depois de um tempo você fazendo muito isso, ele vai automaticamente atrelar a essa situação que você está problema, ela vai dar um nome, o seu cérebro vai dar um nome, e aí ele vai rotular e vai atrelar, vai comparar, pô, mas eu já tenho recurso, e vai ficar igual, entendeu? No começo, você vai precisar ficar instalando, porque você está, por exemplo, toda videoconferência de apresentação de resultado, eu preciso mostrar muito o meu valor, como é que eu faço isso, eu trago aquele recurso, tá. Vai chegar uma hora que toda reunião, toda videoconferência de mostrar resultado, eu já vai estar mais natural aquele recurso para aquela situação. Eu já vou ter feito a atrelação aqui dentro. Lembra? Eu construí a ponte entre um recurso que eu tinha para uma situação para um outro. Eu fiz esse link, eu fiz esse elo. E aí daí para frente vai funcionar. Eu não sei se vocês estão conseguindo enxergar aqui embaixo, mas o passo 1 é pensar na situação problema. Passo 2, quebra o estado. Passo 3, qual que é a situação onde eu tive o recurso que resolve, e aí eu vou, penso nela, ancoro, faço 3 vezes no momento do pico, quando eu estiver bem dentro da memória daquela situação específica, eu quebro o estado, eu testo a âncora, eu sem pensar vou lá e aperto, e depois eu penso na situação problema e aplico a âncora. E aí eu vou retroalimentando. São esses o passo a passo. Aqui, você pode, quem conhece bastante de PNL e está me assistindo, pode perceber, Rodrigo, mas você não fez uma integração de âncora, esse não é o exercício clássico de integrações de âncora, onde eu ancoro a situação problema, eu vou lá, quebro o estado, depois eu faço uma âncora e aperto outra âncora. Não, não é. Eu fiz uma adaptação para você conseguir, de uma maneira mais simples, você disparar uma âncora para uma situação que você queira resolver. Ou melhor, para você fazer um condicionamento neuroassociativo de um recurso, de uma habilidade que você já tenha em outra situação, para essa situação nova. É isso que eu fiz, foi essa adaptação que eu fiz para você conseguir gerenciar, para você ultrapassar um momento de dificuldade, uma situação difícil de lidar no trabalho. É isso. Beleza, gente? Comenta aqui o que vocês acharam dessa técnica, se vocês já conheciam ou não, como que vocês vão aplicar e principalmente, qual que é a situação que você está vivendo hoje, nesse contexto que a gente está atualmente, que você quer lidar, que você quer gerenciar. Qual que é essa situação difícil? Qual que é um problema que você está vivendo no seu trabalho?
Conta aqui pra mim. Lembra, curte esse vídeo, compartilha, me siga nas redes sociais, YouTube, no Instagram, no Facebook, para você ter mais dicas de como você melhorar a sua comunicação e a autocomunicação para você gerenciar a sua carreira profissional. Beleza, gente? Obrigado, abraço, até a próxima.